Boa noite mais uma vez, Deus seja louvado, que grande alegria para nós estarmos aqui. Convido então a abrir o texto bíblico, João capítulo 15, segundo sermão desse trecho que nós estamos estudando. E deixa eu, falando em contar a velha história, essa semana a gente teve uma palestra para o curso técnico na escola, e a palestrante colocou uma frase, uma citação, e ela usou pessoas da escola para fazer várias situações que ela pegava da internet, tá? E ela colocou a seguinte citação, dizendo o seguinte: ensina-me como a vida é breve, para que eu aprenda a contar os meus dias, tal. Coloquei assim, e estava lá, Ari, né? Aí eu fui lá falar, eu falei, gente, não fui eu não, cara, vocês não leram ali? Estava lá, Salmo 90. Foi Moisés que falou isso, né, cara? E eu espero que hoje seja a mesma coisa, que seja Deus falando com a gente, que o Senhor Jesus seja glorificado. E eu quero convidá-lo então, a gente começou um trabalho já semana que vem, é uma série de 3 sermões em João capítulo 15, nós falamos do nosso relacionamento com Cristo, hoje nós vamos falar do nosso relacionamento uns com os outros, e na sequência nós vamos falar do nosso relacionamento com o mundo. Então que seja um encorajamento para nós nesse último discurso do Senhor Jesus. E aqui a gente está diante do último eu sou. E ele diz, eu sou a videira verdadeira. E é assim que Jesus começa esse último ensinamento aos seus discípulos agora. Judas já havia ido embora e ele estava falando especificamente com os seus discípulos. Ele diz, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o que cuida da vinha. Jesus, aqui nesse último eu sou, é o que nós não podemos ser. Aqui, ele se identifica com a videira verdadeira. Israel sempre foi uma oliveira brava. A verdade foi essa. Quando Israel entrou no deserto, eles fizeram tudo errado. E foi uma série de erros. E se não fosse a graça de Deus, certamente eles teriam perecido. A despeito disso, Deus amou Israel e ainda ama. Jesus é o que Israel não conseguiu ser, de certa forma. E isso é maravilhoso. Ele assume o lugar. E é exatamente isso que Jesus fez por nós, e é exatamente isso o cerne do cristianismo. Jesus assume o meu lugar. E essas palavras, então, adquirem um peso enorme, quando ele diz, eu sou a videira verdadeira. E Jesus é o que Israel não conseguiu ser. Dava para a gente ficar pensando em tantas coisas que Jesus fez. Enquanto Israel murmurou 40 anos no deserto, Jesus foi tentado por 40 dias no deserto. Israel fracassou, Jesus saiu vitorioso. E é uma série de provas desse Jesus que assume o nosso lugar, e isso é tremendo dentro do cristianismo, isso é tremendo para nós. Ele é o que nós nunca conseguiríamos ser por conta própria. Sozinho não dá. E o texto ele vem trazendo essa realidade, nós precisamos de Jesus, e por isso eu preciso permanecer na videira, porque sem mim nada podeis fazer. O grande erro da nossa vida é achar que nós podemos fazer alguma coisa por conta própria. Então, esse texto, ele vem para nós como algo muito precioso. Sem mim, nada podeis fazer. Nós fazemos um monte de planos, nós temos um monte de ideias, mas a gente não pode se esquecer que sem Jesus a gente não vai chegar a lugar nenhum. Jesus não apenas morreu em nosso lugar, Jesus aqui está a poucas horas de morrer na cruz. Mas ele precisa lembrar os discípulos que não é somente a morte de Jesus que importa, mas também a vida dele, a forma como ele viveu. E se ele morreu no nosso lugar, eu posso dizer para vocês hoje, ele também viveu em nosso lugar. Você fez tudo errado, ele fez tudo certo. O que você não conseguiu fazer, ele conseguiu. Esse é Jesus Cristo. Essa é a videira verdadeira. Ele fez tudo o que era demandado na lei.
O primeiro mandamento diz para nós amarmos a Deus de todo o nosso coração, alma, força, entendimento. E nós já falhamos o primeiro, porque quem aqui hoje à noite ama a Deus de todo o coração, alma, força, entendimento? Quem ama o próximo como ama a si mesmo? Jesus conseguiu isso. Jesus amou a Deus de todo o coração, alma, força, entendimento. Jesus nunca olhou para uma mulher com uma intenção impura no coração. Jesus se entristecia com a injustiça e se alegrava com a verdade. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Se Jesus é a videira, isso é tremendo, isso é maravilhoso, tem mais. O Pai é o viticultor. Quem cuida da videira é o próprio Deus. O Pai é o viticultor, Ele cuida da videira e faz com que ela dê fruto. E esse é o papel dele. Ele sabe o que faz. Ele é um perito viticultor. Ele ama a videira e quer que ela dê fruto e muito fruto. E Ele nos designou exatamente para isso, para que vão e deem fruto. E a boa notícia é que nessa videira que é Jesus, nesse Pai que é o viticultor, nós somos os ramos. E foi a palavra, o Evangelho de Jesus Cristo que nos colocou na videira. Não foi por conta própria. Jesus disse no versículo 3 do capítulo 5, estou revisando ainda, pessoal: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho anunciado. E agora, depois da salvação, Ele deixa muito claro que Ele espera que venhamos a dar frutos e que esse fruto permaneça. Essa não é uma metáfora sobre perder a salvação ou qualquer coisa do tipo, é uma metáfora sobre dar frutos. E esse é o pensamento em todo o capítulo 15, que já começou muito antes. Nós, como cristãos, fomos designados, escolhidos para dar frutos. Ele diz no versículo 16, se eu não me engano: eu vos escolhi para que vades, 16, eu vou ler: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. Essa ideia, é para isso que Ele nos salvou. E isso traz para nós uma grande verdade: dar frutos não é uma opção para aquele que está em Cristo. Dar frutos não é um luxo do cristianismo, mas a sua consequência. Se você está em Cristo, você vai dar frutos. E foi isso que nós trabalhamos incessantemente no sermão passado, que você pode consultar no YouTube se você quiser, e você não estava aqui, você pode olhar lá. Mas a ideia é essa, não é essa opção de um subcristianismo que criaram, de um cristão que não dá fruto, um cristão que ele vive de qualquer jeito. Não, o cristão ele está ligado à videira, e a consequência de permanecer ali é dar fruto, muito fruto, mais fruto e muito fruto. E a gente vai entender isso. É dar fruto, muito fruto, de novo, é dar fruto, mais fruto, muito fruto. E você vai entender que são três coisas distintas, mas que é a ideia desse texto. A gente olhou para isso. Não existe esse subcristianismo sem fruto. Dar fruto é imperativo, e nós temos um perito viticultor que não descansa. Ele já disse: aquele que começou boa obra em vós, Filipenses 1,6, há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus. Ele começou uma boa obra, ele vai aperfeiçoá-la. E esse aperfeiçoá-la é dar frutos. E a gente vai olhar uma série de textos que trazem essa ideia. Mas a gente tem um problema aqui, porque no versículo 2, e alguns dos irmãos ficaram com cara de desconfiado. Foi ou não foi? Quem ficou desconfiado? Tá. Quando eu li assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Aí todo mundo ficou, opa, e aí eu expliquei, mostrei o dicionário, fiz exegese do texto, mas mesmo assim não dissuadi alguns de vocês.
Eu admito, né? Pastor, ele corta, ele está dizendo, ele corta. E eu falei, a palavra airo quer dizer erguer, levantar, é um outro tipo de cuidado, não é sair jogando fora. O cortar aqui não tem essa ideia. Mas o tradutor para o português, quando ele traduziu do grego para o português, ele traduziu e colocou o corta, que é um sentido. E eu fiquei pensando, por que esse traidor, esse tradutor, né? Escolheu essa palavra, né? Esse tradutor e traidor, como eu digo, né? Por que o tradutor escolheu essa palavra, sendo que o primeiro sentido dela é erguer, levantar, é um outro tipo de cuidado? E provavelmente, para o viticultor, para a época, o sentido dessa palavra fazia muito sentido para quem conhecia, né? Dentro de uma sociedade agrícola, fazia sentido aquele tipo de cuidado da videira, de poda, de como que você amarra o galho e assim por diante. E aqui, cortar, aqui nesse versículo, para o viticultor, não traz a ideia de jogar fora, mas de cuidar, levantar. E aí eu fiquei pensando durante a semana, eu e o pastor João me ajudando, né? Vou tentar explicar, não sei se vai dar certo, tá? Provavelmente não, mas eu vou tentar. No contexto da viticultura, era relativamente fácil de entender em uma sociedade agrícola na época, o que não é o nosso caso. Agora, imagine que você tem um filho que vai para a escola. Fácil, né? Se você tem um filho, imagina que uma hora ele vai para a escola. O que você faz quando ele não vai bem na escola? Eu jogo ele fora, né? Não, a gente não joga os filhos fora quando eles vão mal na escola. Essa não é a ideia, pelo menos, né? A gente corta ele. Então, até antigamente podia ter um sentido, né? Hoje não. Né? Você pega as roupinhas dele, coloca na sua mochilinha, pega um bolinho, Ana Maria, um todinho, uma banana e manda ele embora de casa. A gente não joga. Não, você cuida dele. Ele está indo mal na escola, vamos assim dizer, você corta o celular dele. Você ajuda ele, né? Você restringe ele, você prende ele, não ao videogame, às apostilas, né? aos livros. Você acaba com a série do Netflix, que é uma coisa muito boa, faça isso hoje, né? Você tem esse cuidado, a ideia é essa, esse ramo, ele não está dando fruto, ele está se arrastando, ele está indo mal. Esse ramo, o pai diz, ele precisa dar fruto e é um imperativo que ele dê fruto. Então eu cuido dele, ainda que eu precise restringir ele, ainda que eu precise prendê-lo na árvore, amarrá-lo ali para que ele não caia de novo. A ideia, no versículo 2, é essa ideia, airo, erguer, levantar. A disciplina tem essa ideia. A disciplina, como eu expliquei para vocês, a ideia não é jogar fora as pessoas que não se adequam ao nosso status quo, vamos assim dizer, ou à nossa maneira. A gente não faz isso com as pessoas, nós cuidamos dela. Ainda que a disciplina muitas vezes é dolorosa, e esse cuidado muitas vezes é rigoroso, como um pai que se importa com o seu filho, e que não o larga-o, nem o deixa-o, a disciplina tem esse papel, mas no final das contas, toda vez que a gente ouve a palavra disciplina nas Escrituras, ela traz consigo a mesma ideia de restaurar. Então, quando alguém é disciplinado pelo Senhor, quando alguém é disciplinado pela igreja, quando alguém é disciplinado pelo Pai, a ideia é que aquela pessoa seja restaurada. Esse é o cerne do que o viticultor faz com a sua videira. É cuidado, para quê? Para que ele vá bem. E o que o pai quer? O pai quer um boletim cheio de notas boas, ele quer ver o filho bem, a ideia é essa. Jesus é muito enfático ao falar que aquele que vem a mim, em João 6, jamais ou de modo algum, tanto faz, uns ou jamais, o lançarei fora. Então a gente precisa olhar os textos de forma junto. Mas alguém diz, mas pastor, você não leu o versículo 6. Tá, se o versículo 2 foi diferente, vamos para o 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Viu? Tá aí, ó. Não permaneceu, vai ser lançado fora.
a semelhança do ramo e secará. Cadê? Me perdi aqui. E secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Pastor, eu estou sentindo o calor do inferno aqui. Não é. Uma, porque as pessoas não mandam pessoas para o inferno. O lançam fora, o queimam. Quem é esse? Não é o viticultor aqui que está fazendo. Então, a gente precisa olhar com cuidado esse texto. Qual que é a ideia quando ele chega aqui no versículo 6? É que o ramo, quando ele não está em mim, o que acontece? Ele seca, né? Ele seca, ele diz, e secará, e o apanham, lançam no fogo e queimam. A ideia aqui é o quão útil o ramo é para a videira. E um ramo que não está em Cristo, se alimentando de Cristo, recebendo a seiva de Cristo, ele não consegue dar frutos. Você consegue dar frutos sem Cristo? É isso que você precisa entender. Não dá para dar frutos sem Cristo. Você vai secar, você vai definhar. E o resultado vai ser imprestável. Você não vai servir para nada. Você só vai ser jogado fora e pisado pelos homens, como o sal insípido. Então, a gente precisa olhar. Se você não receber a seiva, vai secar. E o ramo seco não presta para nada. E a ideia que a gente leu hoje, Jesus falou disso no Sermão da Montanha. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, como restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Mesma ideia. Mesma ideia. Se a gente não estiver ligado a Cristo, a gente vai secar. E tem muito crente definhando, de certa forma. Ele para de dar fruto. E ele fica seco. E a vida começa a ranger. E tem um monte de crente rangendo. Por quê? Porque ele não está recebendo a seiva da videira, que é o que sustenta o ramo, que é o que alimenta o ramo, que é o que torna possível esse ramo dar frutos. Então, a ideia é essa. Eu espero que agora melhorou. Melhorou, pastor João? Você concorda? A gente estava conversando, acredito que é isso. E é interessante percebermos aqui a progressão na exposição que Jesus fez. Então, ser ramo, em primeiro lugar. Depois, você fala, poxa, já sou ramo, estou garantido. O que vem depois de ser ramo? Ser podado. Né? E aí esse processo é até o final da nossa vida. Permanecer ligado à videira. Permanecer nas suas palavras e permanecer no seu amor. E essa progressão aponta para o tipo de amor que é dispensado a nós. Vamos olhar o verso 9, que eu só dei um relancezinho semana passada, não pude parar aqui, mas hoje a gente para. Versículo 9 de João capítulo 15, ele diz, como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. E essa é a primeira coisa que ele faz. Assim como meu pai, olha o padrão, assim como meu pai me amou, assim eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Somos amados por Jesus, que se deu por nós. O capítulo já falou isso um pouquinho antes. Ele disse no versículo 13, versículo 1, ele diz... capítulo 13, verso 1, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É esse amor que ele está falando. No capítulo 15, verso 13, ele vai repetir essa ideia, ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. E esse é o padrão do amor que Deus tem por nós. E a gente pode nos esconder nisso, nesse imenso amor pelo qual Ele nos ama. Conforme o verso 10, seguindo aqui, versículo 10, meus amados, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço.
Aqui fica claro que a maneira pela qual demonstraremos a nossa permanência no amor de Jesus é através da obediência aos seus mandamentos. E amar e obedecer está bem pertinho das duas coisas. Eu quero que vocês entendam, e a gente vai chegar no final, que amor e obediência são dois lados da mesma moeda. Você quer ter uma vida de amor, você precisa ter uma vida de obediência. E os dois vão andar juntos. E isso é tremendo, a gente vai olhar essa grande verdade hoje. E a maneira de obedecermos a esses mandamentos, as palavras de Jesus devem ter como padrão a obediência de Jesus aos mandatos do Pai. Assim como Jesus obedecia, nós devemos obedecer. Também é um padrão para nós elevado. O padrão não são as outras pessoas. Ah, pastor, eu estou bem porque eu obedeço mais que o fulano. Não. O padrão é Jesus, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Então nós amamos segundo este padrão elevado. Porém, se permanecermos nele, em seu amor, poderemos obedecê-lo como ele obedeceu ao Pai. Se você está em Jesus, você vai ter a força para obedecer, porque essa força não vem de nós. A força da obediência não vem de nós, vem de estar ligado à videira. Às vezes as crianças falam, eu não consigo. Pior, os adultos falam isso. Pastor, eu não consigo perdoar. Pastor, eu não consigo amar. Pastor, não consigo. Por quê? Porque você precisa estar ligado à videira e o padrão de obediência é em Jesus. Eu quero dizer para vocês que eu também não consigo amar. Mas em Cristo eu consigo amar. Sozinho eu não consigo resistir à tentação, mas em Cristo eu consigo resistir a todas elas. Em mim, eu sou orgulhoso. Em Cristo, nós podemos ser humildes. Em Cristo eu me orgulho. Em mim eu orgulho. Em Cristo eu reconheço que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra ou variação de mudança. Eu reconheço que tudo vem dele. Em Cristo é possível. Pegue o seu impossível hoje. E não é papo de coach não, tá? Estou falando de pecado, essas coisas, tá? Mas pegue alguma coisa que você tem lutado, um pecado que você tem lutado, e você pode começar assim: eu não consigo, não há problema nenhum. Mas em Cristo eu posso. Em Cristo dá. Em Cristo é possível. E a gente vai passar, é esse o padrão da nossa vida. E meus amados, e nesse verso ainda é esclarecido que a consequência de amarmos a Jesus através da obediência às suas palavras é permanecermos no seu amor. Isto é, temos a certeza de que quanto mais obedecermos ao Senhor Jesus, mais certo podemos estar do seu amor por nós, e mais isso vai se tornando palpável. O verso 11, então, traz o que eu acho tremendo. Encontramos mais uma consequência desse relacionamento de amor. Teremos a sua alegria em nós, e essa alegria completa. Ele diz no verso 11, leia comigo: tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a minha alegria seja completa. Normalmente, nós somos tentados a imaginar que o pecado produz felicidade. É ou não é? Esse é o nosso dilema. O pecado promete o que ele não vai cumprir. E ele diz felicidade momentânea, prazer imediato. É isso que ele faz. Pegue esse atalho. Pegue o atalho. E eu vou te dar esse tipo de felicidade, prazer imediato e várias dessas falsas promessas. E é mentira. Por trás dessa isca existe um enorme anzol. Porém, o que Jesus mostra nesses versículos é algo totalmente diferente. Alegria
A satisfação é a florescência, é o esplendor, é o auge da retidão. A alegria é sempre o fruto, o único fruto da obediência a Cristo, pois consiste na consciência de que somos amados por Jesus. E isso é tremendo. Nós temos uma alegria não passageira, não momentânea, nós temos aqui satisfação, uma alegria completa. O mundo está sempre, eu preciso de mais um pouquinho, e ele até chega, mas ele precisa de mais um pouquinho, e ele fala, puxa, eu achei que quando eu chegasse aqui, então eu seria feliz, mas não é. Em Jesus, é de uma vez só, você está satisfeito, você está completo, e essa é a bênção de Deus para aqueles que vivem em amor e obediência, amor de ser amado por Jesus, e o privilégio que nós temos de obedecê-lo e ter esse amor evidenciado na nossa vida. E você diz, pastor, eu quero esse fruto, eu quero isso na minha vida, eu quero esse amor, eu quero essa alegria na minha vida. Então, a gente vai ver duas maneiras muito práticas de dar frutos para a glória de Deus. Chegou o momento de frutificar. Videira, quer dizer, ramos, permaneçam na videira, que chegou a hora de frutificar. E eu vou a partir do verso 12 ao 15, agora chegamos, depois dessa breve revisão, do 12 até, eu vou ler até o 15, ele diz assim, o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. E aqui, meus amados, nós frutificamos quando? Quando amamos nossos irmãos. É tremendo. Essa é a maneira de dar frutos. É possível observarmos a progressão que mencionamos, sendo acrescida de mais esse elemento importantíssimo, o amor aos irmãos. Aqui, então, a exigência do amor é repetida. E toda vez que nós repetimos algo, é porque nós estamos tratando do cerne da passagem. A exigência de amor aqui é repetida. O amor aos irmãos, como foi proclamado, era o novo mandamento. E lembra que nós temos agora o novo mandamento? Que mandamento é esse? Por que esse mandamento era uma novidade? Por que esse mandamento era novo? Porque o mandamento de amar o próximo já existia. Lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18, ele já havia sido promulgado na lei. Mas por que esse mandamento é novo? A lei dizia, você deve amar o próximo como a ti mesmo. Um mandamento muito elevado. Esse mandamento é difícil, amar alguém como você já ama-se. Mas o novo mandamento é mais do que isso. E ele resume toda a lei, tudo, em uma frase só, em um mandamento. Ame como eu amo. Ama como eu vos amei. E esse é o nosso padrão de amor. A novidade, então, é que devemos amar uns aos outros com o mesmo amor que Jesus nos amou. E esse mandamento vai ser repetido em várias vezes. Já em Efésios, com o apóstolo Paulo dizendo, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E esse é o padrão agora para a igreja de Cristo Jesus, amar como Jesus amou. Esse é o nosso padrão, esse é o nosso alvo, é esse padrão de amor mútuo. E esse amor, como lemos no capítulo 13, ele nos amou até o fim, nos amou até morrer na cruz por nós. E aqui, certamente usando o seu próprio exemplo, estabeleceu o limite do amor. O limite do amor é a própria vida. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E ele traz esse relacionamento muito próximo. No verso 14,
aqui nós percebemos que a maneira de Jesus tratar com os discípulos agora é muito significativa. Embora ele seja soberano, Senhor, Mestre, Jesus os tratou como amigos, e assim nos trata também, e é esse o relacionamento que ele nos propõe. Eu não consigo compreender como soberanos sobre os seis da terra, o Senhor dos senhores, ele agora diz: eu chamo vocês de amigos. E ele chama atenção para esse detalhe. Essa amizade que Jesus nos propõe, ela tem que estar firmada em algumas bases. Note o versículo 15, ele diz: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. E ele diz o seguinte, ele começou no versículo 14 dizendo o seguinte: somos seus amigos se lhe obedecermos, se fizermos o que ele tem para nós. Ele diz, versículo 14, vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Isso é importante demais, porque talvez isso soa rude para alguns. Mas aí fica fácil. Mas eu quero dizer para vocês que Jesus sabe exatamente o que nós precisamos. Ele sabe o que você não conhece. Ele conhece você melhor do que você. Ele sabe o que te faz bem, ele sabe o que te faz mal. Ele conhece o futuro, o passado, o presente. Ele conhece todas as coisas. Ele ama você. Ele sabe o que é melhor para você. Por isso, ele diz isso aqui, sem medo de errar. Vocês vão bem. Você quer ter alegria completa? Você precisa fazer o que eu estou pedindo. Se um pai com o seu filho, existe essa relação, imagina de Deus para conosco. Esse é o primeiro ponto. Não existe cristianismo sem obediência. Não existe. Não dá. Não existe um relacionamento com Jesus sem obediência. Vocês me amam, então vocês guardam os meus mandamentos. Não é uma opção para nós. Não existe essa categoria no meio de seguir Jesus andando no seu próprio caminho. É impossível, não dá. Segundo lugar, e se somos seus amigos, é porque ele tem nos revelado tudo quanto o Pai quis que ele revelasse. Isso aqui é tremendo. Ele diz, eu não chamo vocês de servo. O servo é muito diferente. Ele não sabe o que faz o seu senhor. O senhor não tem que dar nenhuma explicação para um servo. Ele diz, faz porque eu estou mandando. Não é assim que o Senhor faz? Ele não vai ficar explicando, olha, eu quero que você faça isso porque estamos aqui pensando no próximo quadrimestre aqui da empresa, e a gente está olhando uma tendência aqui, e então eu estou explicando para você entender. Não, ele faz porque eu estou mandando, a meta é essa. Esse é o servo. Esse é o empregado. Faz porque eu estou mandando. Obedece se tem juízo, ok? Isso é muito comum. Mas ele está dizendo, esse não é o meu relacionamento com você. Eu não tenho esse relacionamento com você. Você é meu amigo. E eu vou explicar para você por que eu estou fazendo isso. Eu vou dar a conhecer vocês. Em breve, ele falou para eles, eu vou lá morrer na cruz. Eu vou por vocês. Ele falou isso. Ele deixa isso claro. Aqui no cenáculo, Jesus está lhes abrindo os segredos da motivação íntima do seu ministério e do seu sacrifício iminente. Ele está dizendo, eu estou indo lá, eu vou carregar aquela cruz, eu vou fazer isso sozinho, eu vou fazer isso por vocês. Fica comigo, permanece em mim, e vocês vão dar fruto. Um escravo não precisa saber, porque o seu dono lhe dá uma ordem. Ele só deve obedecer, não tentar saber a razão. Com o amigo, por outro lado, pode-se compartilhar esperanças e planos. Entretanto, meus amados irmãos, esse privilégio de sermos considerados amigos de Jesus traz óbvias implicações para cada um dos seus discípulos. Agora, amigos. E se Jesus nos trata como amigos, o que ele espera é que o nosso relacionamento seja amigável, seja harmonioso, seja tal que as pessoas vejam que somos seus discípulos. As pessoas têm que olhar para a gente e falar assim,
ele é amigo de Jesus. Ele gosta de estar com Jesus. Ele tem um relacionamento com Jesus Cristo. E isso é tremendo. Jesus está nos chamando para esse relacionamento. E a comprovação de que somos seus amigos é que podemos ser amigos uns dos outros. Nós podemos viver, sim, relacionamentos transparentes, compartilhando da nossa vida, com uma sincera comunicação, sem subterfúgios, segredos, sem um relacionamento de procurar ganhar ou qualquer outra coisa. Nós podemos, sim, ser amigos. Isso é tremendo. Agora, muitos cristãos têm agido com ciúmes, com inveja, com partidarismo, e assim mancham o bom nome de Cristo. Nós, meus amados, como Igreja de Jesus hoje, necessitamos mostrar que somos verdadeiramente seus discípulos. Na medida que nós amamos uns aos outros, nós vamos demonstrar que nós amamos a Cristo. Por isso que o Tiago, mais para frente, é muito enfático, que você não deve, por exemplo, falar mal do seu irmão, porque você está ofendendo a quem? Ao próprio Deus que o criou. Então, a gente precisa ser cuidadoso com este corpo. Nós precisamos preservar a unidade, nós precisamos cuidar uns aos outros. É custoso, mas Ele nos chama para isso. Isso não quer dizer que nós vamos tolerar o pecado, de modo nenhum. Nós vamos disciplinar com mansidão, nós vamos cuidar, nós vamos restaurar quando for preciso, a fim de que a gente possa se alegrar uns com os outros. Não há espaço aqui para inveja. Não há espaço aqui para ciúmes. Aqui, nós queremos agir como um corpo. E se uma parte do corpo vai bem, todo o corpo vai bem. E é isso que precisa acontecer. E assim chegamos ao ápice aqui da progressão do texto. O objetivo é frutificar, produzindo frutos que permaneçam. E aí, a partir do verso 16 e 19, os últimos versículos de hoje, ele diz: não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. E chegando nesse final, aqui, a gente precisa notar que esta expressão aqui que acabamos de ler, significa que naturalmente Cristo não é escolhido pelo ser humano, não só nós não escolhemos a Cristo, é Cristo quem nos escolhe. Ele diz assim, né? Não foram vocês que me escolheram. Isso tira toda a parte de dizer, olha, fui eu que fiz, eu sou o bonzão aqui. Não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém aqui hoje à noite pode chegar aqui e dizer, eu cheguei lá, né? Eu fui até Cristo, vocês estão tudo aí atrás, eu estou aqui na frente. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, Ele nivela todo mundo aqui na cruz. Eu escolhi vocês, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. Ele é claro nisso aqui. Não há espaço para orgulho, não há espaço aqui para se ufanar. Não, aqui é espaço para nos regozijarmos na graça comum que nos alcançou e frutificar essa obra de Deus na nossa vida. O homem natural, naturalmente, não escolhe a Cristo. Ele só vai escolher a Cristo quando experimenta o amor divino. E aí sim, nós amamos, a gente pode dizer isso, porque Ele nos amou primeiro. Então a nossa vida, na verdade, é uma resposta ao agir de Deus em nós. Se nós cremos em Cristo, foi porque Ele veio até nós nos salvar. Não foram vocês que me escolheram, eu os escolhi. Agora você diz assim, pastor, eu não entendo porque Ele me escolheu. Eu também não. Eu também não entendo. Mas uma coisa eu entendo, dê fruto. Dê fruto, porque Ele escolheu você para dar fruto. Essa parte eu consigo entender bem.
Por que ele me escolheu? Por que ele não escolheu o fulano da esquina? Não sei. É muito, muito grande para mim. Mas eu sei o que ele quer de mim. E ele quer que eu dê fruto. E ele nos designou para isso. Isso aí eu posso trabalhar em cima. A gente pode, sim, amar uns aos outros. Nós podemos viver esse relacionamento uns com os outros. Eu posso obedecer em Cristo, não em mim, porque eu preciso estar lá. E em Cristo, sim, eu posso obedecê-lo. Isso traz glórias para Jesus. Os discípulos não podiam se vangloriar por terem tido algum tipo especial de revelação, por serem mais inteligentes ou mais capazes que outras pessoas. Foi o Senhor que os escolhera, separando-os para dar frutos e muito fruto. Cristo tem um objetivo específico com sua escolha. Você foi escolhido, amado e querido para dar fruto. Aqui não é só meia dúzia que vão dar fruto. Aqui todo mundo dá fruto. Esse é o desejo. E quando a gente volta para essa figura da videira e os ramos, nós temos o privilégio, a designação de produzir o fruto, isto é, reproduzir o caráter de Cristo em nossas vidas. E é esse sentido que eu acabei me emocionando demais. O significado da vida é quando é conseguido quando percebemos que o desejo de Jesus para nós é que o vosso fruto permaneça. Cristo quer que o fruto produzido permaneça. Eu fiquei pensando, o que é isso? O fruto permanecerá e ele não tem como ser tirado, pois o caráter de Cristo vai sendo formado em nós, dia a dia, enquanto vamos negando o nosso próprio eu. Então, quando a gente fala fruto mais fruto, muito fruto, por que é muito? Porque ele não se perde, ele acumula. Você está acumulando Cristo na sua vida. Na medida que você ama, na medida que você obedece, Cristo vai sendo formado em você e formado em você. E de forma que o Ari de 5 anos atrás não é mais o mesmo hoje, porque agora ele deixou de ser Ari, pelo menos um tanto, e ele está se tornando mais Cristo. E esse é o processo de muito fruto da nossa vida. Muito fruto quer dizer estar cada dia mais parecido com Jesus. Eu estava falando com o meu irmão querido, um discipulando meu. E eu falei, você já percebeu? Lembra quando você chegou aqui? Ele disse, estou com uns problemas. E a gente estava discutindo os problemas da vida, que eu também tenho, que ele também tem. E a gente lá, nesse relacionamento de amigos, nesse relacionamento de transparência, nesse relacionamento de poder abrir a vida um com o outro, a gente estava falando assim, mas você lembra, meu amado, que há 2 anos era muito pior, e que isso foi mudando, e hoje você está mais parecido com Cristo, isso é tremendo, e a gente vai continuar avançando, e daqui um tempo, a gente vai ter mais Cristo em nós, e enquanto vamos perdendo a nossa vida, enquanto vamos morrendo, produzimos mais fruto ainda. E isso é tremendo, não dá para perder. Não dá, meus amados. A gente vai acumular. Quanto mais Cristo ser formado em nós, mais alegria e satisfação nós teremos. Mais uma vida plena nós teremos. E quando nós morremos, eu sei que é doloroso, como o grão que cai na terra, para poder frutificar, o resultado que obtemos é especial, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Todos que são os verdadeiros ramos, todos os que são discípulos intimamente ligados a Jesus, todos que são amigos, podem fazer seus pedidos. É por quê? Porque é como Cristo pedindo, Cristo em nós. E na medida que a gente está fazendo, quando Cristo vai sendo formado em nós, é Cristo pedindo. E o Pai concede. Todos os pedidos devem ser feitos a Deus em nome de Jesus, pois Ele é o nosso único intermediário. Essa é a ideia que Ele traz aqui, né? Ele diz, permaneçam a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. A gente precisa ter ligado, porque a gente não pede nada em nosso nome.
A gente faz isso em nome de Jesus. A ideia de que Deus vai atender os nossos pedidos é porque oramos, e eu não estou dizendo a frase em nome de Jesus, tá, gente? Porque tem gente que usa essa frase como um mantra, em nome de Jesus. Não é a frase que garante. A frase é que Jesus, é por meio de Cristo, em nós, que nós teremos os nossos pedidos atendidos. A ideia é essa, é Jesus em nós. E todos os pedidos aqui vão ser feitos com o propósito de glorificar a Deus, porque era o que Jesus queria. Quando pedimos dessa maneira, podemos ficar esperançosos, pois no seu tempo Deus atenderá. Então, meus amados, eu concluo dizendo o seguinte, e a grande verdade ficou lá no finalzinho do sermão. Jesus conclui dizendo que a obediência e o amor são os dois lados da moeda da frutificação. Você quer frutificar? Guarde essas duas palavras. Amor. Ame uns aos outros. E obedeça aos mandamentos. Obedeça o que Ele tem para nós. Viva uma vida de obediência. Não viva uma vida de pecado. O pecado ele só promete, mas ele não cumpre. Jesus traz a sua provisão. E em Cristo nós temos a certeza de viver uma vida plena, não uma vida de engano. Meus amados, que seja esse grande impulso da nossa vida, amor uns pelos outros, obediência a Cristo, e não tem como não dar frutos dessa maneira. Resumindo esses parágrafos, até aqui, o versículo 17, o que ele diz é que nós seremos podados pelo Pai. Isso são bênçãos na nossa vida, esse cuidado de Deus por nós, limpos pelo Pai. Versículo 3, limpos pela palavra. Versículo 4, nós vamos sim produzir frutos, e em Cristo temos condições de realizações. Em Cristo nós podemos, sozinho não, mas em Cristo é possível. Nossas orações, versículos 7 e 16, serão respondidas, o que é tremendo e maravilhoso. Versículo 8, nós glorificaremos a Deus. Ainda no versículo 8, confirmaremos nossa condição de discípulos de Jesus Cristo. Versículo 9 e 10, seremos amados por Jesus. Versículo 11, sua alegria estará em nós. E essa alegria não é uma alegria qualquer, mas uma alegria completa. Meu desejo é para cada um de vocês, durante essa semana, vão, meus amados irmãos, e deem fruto, muito fruto, e que o fruto de vocês permaneça, que ele acumule até Jesus ser formado em cada um de vocês. Vamos orar. Nosso Deus e nosso querido Pai, louvamos o Senhor por esta graça, ó Deus, em saber que o Senhor nos ama, em saber que o padrão do nosso amor e o padrão da nossa obediência não são as outras pessoas. O padrão do nosso amor e o padrão da nossa obediência é Jesus Cristo. E assim como Ele nos ama, nós devemos amar. Ajuda-nos com isso, Senhor, amar como Jesus ama. Assim como Jesus obedeceu aos mandamentos, que nós também, em Cristo Jesus, possamos obedecer aos mandamentos. Senhor, e assim possamos frutificar em toda boa obra. Nos tira, ó Deus, de uma vida de pecado, uma vida de engano. Nos coloca nesta rocha que é Jesus Cristo. Ó Deus, e se por acaso, Senhor, há alguém aqui que não tem Cristo como Salvador, ó Deus, que hoje ele creia em Jesus, aquele que morreu no lugar dos pecadores. Ó Deus, e que ele seja salvo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abençoa este povo aqui, ó Deus. Nós vamos trabalhar essa semana, viver em nossos lares, temos tantos desafios, mas que a nossa prioridade seja este amor de Jesus, para aquele que é o nosso próximo, a começar dos nossos familiares, a se estender por todos aqueles à nossa volta, e que eles vejam as nossas boas obras, a nossa obediência, para que o Senhor, Pai, seja glorificado na vida deles. E assim nós te louvamos e oramos em nome de Jesus. Amém.